Tudo ok? Sim. Sim. Tudo ok. Vou passar esse vídeo para vocês, tá? Primeiro, para vocês entenderem quem é a Aroa e da onde veio essa ideia de produzir o endoform. A Aroa ECM é uma tecnologia avançada de reparo tecidual obtida a partir do isolamento do rumen de ovelhas criadas nos pastos da Nova Zelândia. O tecido do rumen desenvolve uma vascularização densa para maximizar a absorção de nutrientes. É um tecido resiliente que sofre renovação e regeneração tecidual constantes para suportar o desenvolvimento e as necessidades nutricionais do animal em crescimento. Esta notável combinação de estrutura avançada e biologia possibilita que se torne uma fonte de tecido ideal para tecnologias de reparo de tecidos moles. Usando um método proprietário da Aroa, com uma descelularização suave, o tecido do rumen é processado para remover apenas os componentes indesejados do tecido, resultando apenas a matriz extracelular, MEC, intacta. A tecnologia da Aroa ECM proporciona uma estrutura biológica semelhante à MEC do tecido humano, tornando-a uma plataforma universal para facilitar o reparo de tecidos moles humanos. No tecido saudável normal, a MEC é uma plataforma crítica para a comunicação dinâmica e recíproca contínua e sinalização entre as células. Além disso, a MEC fornece uma estrutura de arcabouço para apoiar a infiltração celular. Ambas funções são essenciais para a manutenção contínua dos tecidos e são especialmente importantes durante o reparo de tecidos moles. Em defeitos agudos ou crônicos em tecidos moles, a MEC está ausente ou danificada, e a cicatrização da ferida pode ser comprometida, especialmente em pacientes com doenças de base como diabetes, doença vascular ou obesidade. A Aroa ECM pode ser usada para substituir a MEC ausente ou danificada e para acelerar a cicatrização do próprio paciente. A Aroa ECM retém a estrutura organizada nativa da MEC de um tecido saudável para fornecer um robusto bioscaffold poroso composto de colágenos, laminina, elastina e outras proteínas estruturais. Isso dá suporte à infiltração das próprias células do paciente, incluindo fibroblastos, células imunes e células endoteliais, facilitando a construção de novos tecidos saudáveis. A Aroa ECM contém canais vasculares residuais em um processo chamado angiocondução. As células endoteliais utilizam esses canais como um molde para ajudar na construção de novos vasos sanguíneos e vascularizar rapidamente o tecido recém-formado. Ao processar suavemente o rumen, a membrana basal é mantida, compreendendo o colágeno 4, laminina e perlecan. A membrana basal desempenha um papel crítico na adesão das células do paciente à Aroa ECM durante o repovoamento celular e o crescimento do tecido. A Aroa ECM contém mais de 150 proteínas naturais da MEC encontradas em tecidos saudáveis normais, como inibidores de protease que ajudam a modular a inflamação da ferida, ajudando feridas estagnadas a progredirem para a fase de proliferação. Fatores de crescimento para sinalizar e mediar a comunicação celular durante o reparo e remodelação tecidual. Dados pré-clínicos publicados também demonstraram a capacidade dos componentes encontrados na Aroa ECM de atrair células mesenquimais. Com o tempo, a Aroa ECM é incorporada ao defeito do tecido mole, sendo substituída pelas próprias células do paciente, tornando-se um tecido funcional organizado. A Aroa ECM pode ser usada como um bloco de construção para a reconstrução de tecidos moles em todas as partes do corpo humano. E aí, pessoal, legal, né? Então, a gente está falando aqui de uma matriz extracelular. ECM é Endoform Cellular Matrix, tá? Então, a gente não está falando de um curativo. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, tá bom? A gente vai falar um resumão, um apanhado geral aí do que são as lesões, né? Definição de feridas, que a gente vai tratar aí com essa proposta de uma matriz extracelular. Então, quando a gente perde a integridade da pele por algum motivo, seja por cirurgia, trauma, por alguma doença, né? Então, a gente tem ali a perda daquela continuidade e tem uma lesão. E aí a gente precisa o quê? Reconstruir aquele tecido para poder curar, certo?
Então, essas lesões, muitas vezes, se tornam feridas de difícil cicatrização, lesões complexas, né? A lesão complexa é só aquela crônica lá do paciente com diabetes ou de uma deiscência que ficou muito grande. Depende. Às vezes a gente pode ter uma lesão complexa num paciente complexo. Quem aqui já ouviu uma história assim, o paciente diabético com a doença descompensada estava roçando ali a grama, bateu uma pedrinha na canela dele, já é uma lesão complexa. Porque ele é diabético, foi membro inferior e ele teve uma lesão. E ele está com a glicemia alterada. Então, a gente já parte do princípio que aquilo ali vai ser uma lesão complexa, tá? Ou cirurgias muito grandes, né? Paciente bariátrico que tem gigantomastia, faz retirada de avental, assim, de uma quantidade muito grande de pele, de gordura, cirurgias maiores. Então, também a gente vai atender aquilo ali como uma lesão complexa, tá? Mesmo ela sendo o quê? Aguda. Então, elas são difíceis de tratar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais o tempo passa, mais tecnologias surgem, mais lesões surgem também, porque está ficando cada vez mais difícil, né, cuidar desses pacientes crônicos. Eles são pacientes difíceis, às vezes a gente não consegue equilibrar a clínica desse paciente, então pode colocar endoforme, matriz de fibrina, o que vocês quiserem, que é difícil fechar. Então, a nossa perspectiva é população envelhecendo, comorbidades aumentando, resistência microbiana ficando cada vez pior, né? As bactérias cada vez mais resistentes, os biofilmes cada vez mais resistentes, então está cada vez mais difícil, mesmo com todo esse desenvolvimento de tecnologias. A gente precisa tratar isso com uma equipe multi, não dá para tratar ferida sozinho, bater no peito e falar, médico não sabe tratar ferida. Eu não gosto de médico, eu não mando para médico, porque o médico vai mandar passar reforcinho. Gente, esquece esse pensamento. Hoje, quem não tem um pensamento multi, de encaminhar sim para um vascular quando precisa, para o endócrino quando precisa, para o infectologista quando precisa, para uma nutricionista, para um fisioterapeuta, a gente precisa ter essa rede, tá? Não se trata ferida sozinho. Muitos casos de feridas complexas acabam partindo para um tratamento cirúrgico, né? Seja lá por uma osteomielite ou por uma lesão muito extensa, que às vezes precisa ali rodar um retalho, tá? E aí as principais feridas complexas vão se dar nas pessoas com diabetes, nas pessoas acamadas, lesões por pressão, úlceras vasculogênicas, né? Por deficiência de retorno venoso ou por problemas linfáticos, síndrome de Fournier, vasculites, queimaduras, traumas, enfim, a gente tem uma infinidade de lesões para a gente poder cuidar. Eu até dei aula desse consenso como uma bibliografia alternativa no SAELP, da Paula Freitas. A gente comentou. E esse consenso, ele traz para nós um conceito de produtos à base de matrizes celulares e acelulares, que são esses curativos que têm essa proposta de substituir a matriz extracelular do paciente enquanto aquele tecido está se regenerando. E o endoforme, ele está classificado como uma CAMPS, né? Como uma celular, acelular, matrix-like products. Ele está classificado como esse tipo de material. Então, ele é um biomaterial. Não dá para comparar o endoforme, daqui a pouco vou mostrar para vocês, com uma Vuelo, lá, uma Membracel. Não dá, tá? São coisas diferentes. Ele é uma matriz biosintética, né? Na verdade, o endoforme, na verdade, é uma matriz biológica. Ele tem componentes biológicos e tem as matrizes biosintéticas também, que vão favorecer o reparo e a regeneração dos tecidos. Nesse artigo tem essa tabela, que ele fala da etiologia, qual é o tratamento padrão, e a gente sabe que esse tratamento padrão não chega para todo mundo, né? Úlceras arteriais precisam de quê? Revascularização, quando possível, nem sempre é possível. Prioritariamente. O resto é meio que padrão, desbridamento, higiene, cobertura adequada, né? Offloading, calçado adequado, a gente tem isso como um padrão para as outras. Úlcera venosa prioritariamente precisa de quê? Compressão, contenção. Posso associar um endoforme com terapia compressiva? Posso. Lesão por pressão, precisa de quê? Redistribuição de pressão, cuidado com essa superfície, né? Gerenciamento disso aí e dos outros pontos, né? Que a gente sabe que tem que avaliar a pessoa integralmente. Feridas que não fala mais pé diabético, tá? Isso que está desatualizado. Lesões relacionadas ao diabetes, controlar a doença, redução da pressão no pé, tratar ali as neuropatias. Lesões infectadas, tratamento sistêmico da infecção, se necessário, se tiver sistêmica. Tratamento tópico da infecção, com desbridamento, higiene, coberturas antimicrobianas. E para toda ferida, a gente vai ter que olhar para a causa da ferida em primeiro lugar,
Depois, ver esse paciente como um todo integralmente, preparar esse leito, né? Pelas nossas terapias tópicas, desbridamentos, às vezes cirurgias, se for necessário, desbridamento cirúrgico, e fazer medidas de proteção e prevenção para que a gente evolua para essa cicatrização. Qual é a indicação de uso de uma CAMPS, né? De um substituto aí da derme, do epitélio, que facilite a migração desse epitélio? Qual é a indicação? Minha primeira escolha sempre vai ser uma tecnologia avançada dessa? Depende, né? A gente tem lá uma lesão, a gente precisa classificar, fazer o controle básico e indicar de uma forma otimizada, porque não é qualquer lesão que a gente vai colocar uma tecnologia dessa, né? Então, se eu estou fazendo tudo lá na minha ferida, lá com uma terapia convencional, e ela está cicatrizando, ok, tá tranquilo, a gente pode manter essa conduta do básico bem feito e cicatrizar essa lesão, concorda? Tô lá com uma ferida que ela não tá cicatrizando, tá difícil, tem lá uma espessura parcial, uma espessura total, ou ela é profunda. Onde é que eu posso usar aqui uma CAMP, né? Um curativo com essa classificação. Numa espessura parcial, para estimular a reptilização. Numa espessura total, para estimular a granulação. E uma profunda, que tem a exposição de tendão, de osso, de nervo, de artéria, ela pode ser associada à cirurgia, que geralmente esses casos mais graves a gente tem aí as intervenções cirúrgicas, tá? Vocês entendem quando eu falo espessura parcial e espessura total, todo mundo? Sim, não? Sim. Sim. Espessura parcial é uma ferida mais superficial. Espessura total, uma ferida mais profunda, comprometeu todas as camadas da pele, tá? E superficial comprometeu as camadas mais superficiais. Então, dando essa revisada rápida aí no que é lesão, qual é a proposta do Endoform? É cicatrizar por segunda intenção. É uma tecnologia avançada para uso médico ou de enfermagem. Pode ser usado numa UTI, num ambulatório, num home care, numa clínica, na casa do paciente, porque a manipulação dele é muito fácil, muito tranquilo. Não exige nada de grandes tecnologias, ele é como se fosse uma cobertura, aplicação. É um produto que ele pode ser padronizado em, por exemplo, num serviço de queimado, seria excelente, ele é muito bom. E ele é um curativo com dupla função, tá? A gente já vai ver isso ali na frente. As indicações para o tratamento de feridas com endoforme. Feridas de espessura parcial, superficial e total profunda. A profunda depende, tá, da profundidade. Às vezes a gente não tem como regenerar o tecido. Não sei se vocês estão me entendendo. Às vezes é uma coisa tão complexa que às vezes não vai ser a nossa primeira escolha, tá? A gente precisa de alguma granulação para se estimular com o endoforme. Quem já trabalha com biológico aí que está na aula, sabe que mesma coisa com a matriz de fibrina, a gente precisa ter um tecido viável que vai responder, que as células daquele leito respondam ao estímulo que essa matriz vai causar, né? Ele tem mais ou menos o mesmo mecanismo de ação de uma matriz de fibrina aí, tá? Só que ele dura mais, né, no leito. E não é autólogo, é halógeno. Halógeno não, xerógeno, que é de animal, né? Lesões relacionadas ao diabetes, está indicado. Lesões por pressão, lesões de etiologia vascular, lesões com túneis de descolamentos. Você pode tranquilamente preencher descolamentos, túneis e esquecer ele lá, porque ele não é removido, tá? Lesões cirúrgicas de área doadora de enxerto, pós-operatório, complicações de intraoperatório, também está indicado. Ferida por trauma, abrasão, laceração, queimadura, tá? Contraindicações. A primeira e absoluta, lesão oncológica. A gente não faz nada regenerativo, que tem fator de crescimento, que vai estimular as células de uma lesão que seja oncológica, né? É óbvio isso. Então, se você tem uma lesão que você não sabe nem o que é, que ela tem uma cara estranha, que ela tem um aspecto de couve-flor ou de uma coisa que você nunca viu antes, não saia fazendo tratamentos regenerativos em lesões assim se você não tem o diagnóstico, tá? Ah, já analisou, fez uma biópsia. Não é câncer, não é maligna, aí tudo bem, tá? Se a pessoa tiver hipersensibilidade conhecida, qualquer componente do produto, incluindo matriz de colágeno ovino, tá? Que ela é da ovelha, lembra? Feridas infectadas, né? A ferida tá lá numa infecção ativa, e aí você vai lá e coloca sem tratar a infecção. Trata a infecção prioritariamente, tá? Isso não só para o endoforme, mas para qualquer terapia que vocês forem fazer.
queimaduras de espessura total, quando chega no osso, na camada muscular profunda. Não é indicado para queimaduras que atinjam todas as camadas e cheguem em estruturas profundas, tá? Porque o tratamento geralmente é diferente. São outros tipos de matrizes ou de cirurgias, né? Paciente com histórico de alergia a produtos de origem ovina. Sabe uma coisa que é de origem ovina? Lanolina, né? E vende em farmácia. Quem já ouviu falar daquele creminho Lancinol, que usa muito para fissura mamária? Ele é de lanolina, tá? Então, a gente precisa monitorar sinais de infecção ou reação adversa durante o uso, para você ver se, de repente, você não fez uma indicação, né, não tão adequada. E suspender o uso se houver qualquer irritação ou aumento de dor, sinais de intolerância. Odor, vamos lá. Às vezes pode acontecer do endoforme liberar um odorzinho que lembra cheiro de pasto, cheiro de curral. Pode acontecer. Eu usei numa lesão de nariz de uma paciente e ela falou, nossa, eu fiquei sentindo um cheiro ruim, um cheiro ruim. E aí eu conversei com o fabricante, eu falei, ele pode liberar um odor característico? Ele, sim, que lembra pasto, que lembra curral de animais, de ovelha. Aí eu falei para ela, o cheiro que você tá sentindo é parecido com um cheirinho assim de pasto, de curral? Ela, exatamente. Eu falei, então calma que é da matriz, não se desespere. Mas imagina, bem no nariz, né? E ela com o olfato preservado. Vamos lá para as duas funções que eu acabei de comentar, né? Do endoforme. Então, ele faz duas coisas muito importantes para nós relacionadas à lesão. Ele modula as proteases do leito, que são importantes, mas quando elas se exacerbam, elas impedem a cicatrização. E ele fornece colágeno também para essa MEC que o paciente perdeu. Então, a gente não tem a MEC do paciente, mas a gente substitui com a MEC que é o endoforme. O que é MEC? Matriz extracelular, tá? E aí, falando em metaloproteinases, a gente vai saber se a lesão tem muita ou pouca metaloproteinase quando você usa o endoforme, quando você observa a degradação desse biomaterial. Quando a gente tem baixos níveis de proteases, a gente tem essa primeira foto aí da esquerda de vocês aí, ó. Fica parecendo um esfacelo, né? Mas não é. Isso é um endoforme que está se integrando ainda está servindo de MEC nessa ferida. Então, a gente tem que aplicar menos, com menos frequência, ficar observando, só mantendo aquela umidade controlada e paciência. Segura esse bisturi aí. Quando a gente tem um nível intermediário de metaloproteinase, na troca você vai ver esse cenário aí, ó. Algumas partes evaporou-se o endoforme, em outras você vê parecendo ali um esfacelozinho também, uma camadinha de biofilme, mas é o endoforme. Quando a gente tem um nível muito alto de metaloproteinase, ele vai desaparecer da lesão, porque as metaloproteinases vão consumir o endoforme. Então, quanto mais metaloproteinase eu tenho, vocês vão ver que vocês vão aplicar mais endoforme. Porque como ele não é retirado, você vai repondo aonde ele vai se desintegrando. E a gente vai ver isso aqui em algumas lesões, tá? Então, aí estão elas, as metaloproteinases, né? São enzimas e elas têm papel importante, sim, na cicatrização, mas como eu acabei de falar para vocês, se elas se exacerbam, a gente vai ter um problema, porque ela não vai deixar essa MEC se recompor, ela vai ficar degradando a matriz extracelular e a gente estagna ali naquela fase inflamatória e não vai, né? Fica ali, tem paciente que fica até por anos. Então, as metaloproteinases digerem proteínas teciduais, degradam, acabei de falar, a MEC e prolongam o estado inflamatório. Os componentes do endoforme vão modular esses grupos de metaloproteinases, de colagenase, gelatinase, estromelisinas e elastase de neutrófilos. Então, ele vai modelar esse processo. Vai ajudar a prevenir esse prolongamento da fase inflamatória da cicatrização. Olha aí a biosimilaridade do endoforme com a matriz extracelular humana. Olha só essa tabelinha. Ele dá check em tudo que tem na nossa matriz extracelular. Tem colágeno tipo 1, tem colágeno tipo 3, tem colágeno tipo 4, tem fibronectina, tem elastina, tem ácido hialurônico, tem sulfato de heparina, tem glicosaminoglicanos, tem fatores de crescimento e citocinas, tem membrana basal e tem canais vasculares residuais. Lembra do videozinho da ovelha? Lá do rumen do ovino. E ele ainda tem outros componentes, outras biomoléculas, mais de 150 biomoléculas para ajudar aí
no restabelecimento dessa MEC. Então, aqui ele traz o gráfico da cicatrização, né? E ele fala em que fases o endoforme pode ser indicado. Aí ele traz aqui nessa fase inicial da hemostasia e da inflamação, o endoforme natural e o endoforme antimicrobiano, que é com prata, nessa primeira fase, tá? E aí ele coloca isso como sendo aí 15% do tempo dessa ferida, né? Ele usaria aí um desses dois. Se tiver infectada, um antimicrobiano. Se não, pode ser um natural. Isso vocês entenderam? Eles têm um antimicrobiano com prata e tem um natural, que é só a matriz extracelular do endoforme. E aí, na fase de proliferação, a gente usa lá um natural, não necessariamente o com prata, tá? Mas essa avaliação é muito do enfermeiro, né? Às vezes a gente tem sim uma ferida em fase proliferativa que está infectada, que está em potencial de infectar, então a gente usa, né? E para utilizar o endoforme, quando que eu vou aplicar o endoforme? Quando que eu vou reaplicar o endoforme? Quando que eu vou umedecer? Quando não vou? Quando que eu vou remover, tá? Quando aplicar, o tecido precisa estar limpo, viável, livre de infecção, de preferência, tá? Ou com a infecção sendo tratado. Vou colocar um endoforme numa lesão que está lá com a pseudomonas gritando. Não, né, gente? Vamos livrar essa ferida da infecção primeiro, para depois a gente utilizar o endoforme. Já fiz, vou comparar com uma vez que eu passei uma bota de una numa úlcera venosa que tinha pseudomonas, eu botei um PRF. Eu piorei a lesão da paciente. Então, enquanto a gente não acertou no tratamento da pseudomonas dela, isso foi lá que eu comecei, em 2022, a trabalhar com isso. Eu, empolgada lá com a tecnologia, estava com todas as características de pseudomonas, o cheiro, o codex sudato, e era domiciliar. Tinha tudo de pseudomonas. E eu pensando, mas vou botar aqui, vamos ver no que dá. No que deu? Piorei a lesão da paciente, né? Ficou 7 dias aquilo fechado numa bota de una com um biológico e uma cultura alta ali de pseudomonas, comeu a borda da lesão todinha, fez só aumentar, tá? Então, vamos tratar a primeira infecção dos pacientes para a gente utilizar essas tecnologias regeneradoras. Quando reaplicar? Quando a gente tem a degradação ou a integração parcial ou total do endoforme no tecido. Isso geralmente, que não tem receita de bolo, acontece entre 2 a 5 dias, depende da lesão, tá? Depende da lesão, depende da quantidade de metaloproteinase, se é profunda, se é superficial, da quantidade de endoforme que você aplicou. Quando umedecer, lesões com pouca exudação, sendo insuficiente para umedecer intrinsecamente com o próprio exudato da lesão, ou sinais de ressecamento do endoforme. Tô ali, vou reavaliar, abrir o curativo, tá seco, tá uma casca, opa, vamos umedecer. Umedeci, ele ficou molinho de novo, acomodou no leito da lesão, massa. Não, virou, secou total, não tem como, remove, tá? Entre 24 e 48 horas umedecendo, tá? Tem lesão que vocês vão precisar umedecer todos os dias, ou orientar, né, se o paciente for mais orientadinho, umedecer, troca o secundário, né, ali. Mas o melhor mesmo é acompanhar com o profissional. Quando remover, se tiver infectado, odor excessivo, presença de necrose ou ressecamento intenso com crosta do endoforme. Aí remove, tá? E depois a gente reaplica e orienta a umedecer diariamente. Se você chega lá, tá aquela crosta, zona, parecendo uma casca de ferida, remove, reaplica e aí faz essa orientação. Umedecer todos os dias, tá? Para ele continuar ali integrado, sem esse ressecamento excessivo. Não pode umedecer endoforme com soluções de limpeza, soluções antissépticas, tá? É soro fisiológico ou biológicos, tá? Posso umedecer o endoforme com BMA, com fração vascular estromal, com matriz de fibrina, com PRP? Posso. Mas com soluções de limpeza, não. Não pode bigonidas, não pode ácido hipocloroso, tá? A orientação do fabricante ou soro, tá? Que é a orientação primeira, umedecer com solução fisiológica, ou então com biológicos, a gente também pode associar. Aqui, ó. Poderia fazer um PRF líquido e umedecer, solução fisiológica e umedecer, tá? Terapia de adição. Vamos lá. Primeira avaliação em até 48 horas. Aí você avalia e verifica se tem necessidade de colocar mais endoforme ou de umedecer esse endoforme, tá? Quando isso? Se tiver pouco resíduo, adicionar mais endoforme.
Muito resíduo, manter. Pouco exudativa, umedecer. Moderada, grande quantidade de exudação, gerenciar a umidade com o secundário lá, tá? Que na verdade nem é um secundário, é um terciário, que eu coloco endoforme, uma interface, e aí ou a gase, ou coxinho, ou então pode usar também com espuma. Eu não uso muito espuma não, mas pode ser também uma opção. Pressão negativa, né, também. Segunda avaliação, reavaliar entre 3 e 5 dias, a depender da quantidade de exudato e resíduo na avaliação anterior. Então, é como se fosse um biológico. Quem trabalha com PRF sabe que eu ensino isso. Você fez a primeira aplicação lá de matriz de fibrina, de uma megamembrana, de um coágulo de PRF. Você sempre faz a primeira avaliação com um pouquinho menos de tempo. Aqui do Endoform pediu 48. Eu avalio com 5 dias a primeira aplicação. Para eu ter noção de quanto tempo aquilo ali vai durar. Se mais tempo, se menos tempo, né? Se eu preciso trocar mais esse secundário, menos esse secundário. Isso eu, Priscila. Tem colegas que avaliam 3 dias. O biológico também, igual o Endoform. Então, se tiver pouco resíduo, de novo, adicionar mais endoforme. Muito resíduo, mantém. Pouco exudativo, umedecer, entre 24 e 48 horas. E se moderada grande, também gerenciar a umidade. As demais avaliações, depois dessa segunda, entre 3 e 5 dias. E aí você vai começar a calibrar o seu olho para gerenciar a integração do endoforme com a umidade, né? Onde é que está integrando, onde não está, onde você tem que repor, onde não. Tá? Isso aí é muito particular, vai de paciente para paciente, de tipo de lesão para cada tipo de lesão. Então, a adição de mais endoforme só deve ser feita se houver degradação ou integração de mais de 70% do endoforme. Eu vou mostrar um meu para você já já, tem parte que o endoforme nem está grudado ainda no leito, ali eu não preciso botar mais. Tem parte que ele grudou e meio que fez parte da granulação ali. Aí eu coloco, tá? E a gente sabe que a cicatrização ocorre em meio úmido. Então, a umidade é essencial para o processo proliferativo nessa matriz do endoforme. Se ela ressecar, ficar bem dura, secona lá, vai permitir proliferação de célula no ambiente totalmente desidratado? Não vai, né? A aplicação do endoforme, aí ele traz, preparo do leito é imprescindível. Aí tem uma pessoa curetando aí uma lesão, espero que esteja anestesiada, que essa lesão, só de olhar, dá para ver que ela dói, né? Uma mistura de esfacela com sinal clínico de biofilme, não conseguiu curetar tudo, vocês estão vendo aí, mas curetou algumas partes, algumas granulações e aplicou, tá? Olha como é que ele fica sem umedecer e úmido, integrado, bonitinho. Tá parecendo uma pelezinha, né? Umedecer o endoforme é fundamental. E ele fala, é importante o uso de tela não aderente. Tive um paciente que eu usei aquela gase não aderente da Curatec com vaselina e eu deixei ela igual tá aí nessa perna aí, bem grandona. Aí deu um ruim lá, vou mostrar para vocês, tá? Então, façam o uso de uma telinha não aderente para esse endoforme não grudar na gase, não grudar no coxinho, não grudar na espuma que vocês colocaram, tá bom? Então, a gente começa com 1 ou 2 camadas do endoforme, tá? Geralmente uma mesmo. Deixa no leito por 3 a 7 dias, tá? Esse é um resumão. Avaliação da ferida e do curativo secundário. Aí a gente vê, tá cicatrizando? Beleza. Cicatrizou, parei de usar. Não cicatrizou? Quanto de residual de endoforme tem na ferida? Aí você vai deixando, protegendo, completando até ela fechar toda, tá? Lembram do timers, do consenso timers? No R, ele traz as opções de regeneração para lesões, né? Que ali entraria o endoforme. Então, lembrando lá, a gente precisa preparar o leito que ele esteja sem tecido inviável, sem infecção, com a umidade controlada, com a borda viável, tá? Responde aí para mim. Se eu coloco o endoforme numa lesão que está superficial, granulada, bem bonitinha, mas essa borda está evertida, está em epíbola, está enrolada, vai adiantar? Não. A borda é a nossa matriz do epitélio, por isso que a borda precisa estar viável. Borda macerada é inviável. Borda em epíbolia é inviável. Borda descolada é inviável. Então, a gente precisa ter uma atenção para essa borda, tá?
E também precisamos ver no S, fatores sociais, sobre a adesão do nosso paciente, de todas as terapias que vocês elegerem, tá, galera? A gente precisa trazer o paciente como sujeito responsável por si nos nossos tratamentos, tá? Tirar ele desse lugar passivo de, a Priscila vem aqui cuidar de mim. Todos os meus pacientes, eu boto eles como sujeito ativo do cuidado. Ele precisa querer, ele precisa fazer a parte dele, ele precisa estar me contando o que está acontecendo, tá? Para ele se autorresponsabilizar pelo seu cuidado. Aí aqui ele traz umas opções, ó. Você escolhe o endoforme natural ou o antimicrobiano. Aí você pode usar uma tela de silicone. Esse aqui de baixo é o Lomatuel Pro, tá aparecendo aí, né? O Lomatuel Pro, que é um curativo não aderente com hidrocoloide. E aí depois você coloca gás, coxinha e atadura, tá? Porque senão a gente vai pôr o endoforme, vai pôr um coxinha ou uma gás, vai grudar na gás. Então, o mesmo raciocínio do curativo biológico que eu faço aqui com sangue, precisa proteger esse biológico, precisa proteger esse endoforme, tá? Outras opções que ele deu, endoforme mais espuma multicamada, aquele padzinho com filme transparente, e tem uma foto ali, que essa apresentação é da NextGen, que é só um filme transparente. Eu não colocaria. Não gosto, nunca fiquei colocando biológico com filme direto. Porque pode acontecer o quê? Se eu não tenho nada que faça um mínimo controle de umidade. Macerar. Macerar, tá? Também pode ser utilizado com pressão negativa e é excelente essa associação, tá? Tanto do endoforme como de curativos biológicos. É excelente associar essas matrizes com pressão negativa quando tem indicação, tá? Não é toda ferida do mundo que eu vou usar uma pressão negativa. Quando tem indicação de pressão negativa, vocês podem usar a matriz extracelular endoforme para agilizar esse processo de reconstrução dessa matriz extracelular, tanto pelo mecanismo da TPN, de neogeogênese, de mecanismo mecânico mesmo, né, de fazer nascer aquela granulação ali por criar novos vasos, pela tensão, como pela estimulação da matriz extracelular endoforme. E o legal é que ela não vai degradar rápido, né? Ela é mais resistente, tá? Aqui agora fica mais fácil da gente visualizar, vou trazer uns casinhos clínicos, tá? Do endoforme. Esses casos não são meus. Aqui a maioria é do... Tem uns meus aqui, mas a maioria é do pessoal da Aroa. Olha, eles usaram o endoforme por baixo do enxerto de pele e colocaram um pico em cima, que é a pressão negativa. Dá para ser usado assim também. Olha o aspecto dele aqui na lesão, na segunda foto. Então, para aumentar a aderência desse enxerto, eles usaram o endoforme e também um pico, né? Muito bom esse combo aí. Eles não têm a foto cicatrizar. Mas só para vocês verem como fica e que eles utilizaram associando com o enxerto. Outro caso, trauma com desenluvamento da mão. Eles foram aplicando endoforme, uma telinha de silicone ali, ó, parece um epitel, né? E ó, macerou bem a borda, tá vendo ali, ó? Eu não usaria essa tela. Se essa maceração, usaria outro tipo de interface, que não acumulasse umidade. E aí ele foi melhorando esse leito. Deve ter ido para enxerto, né? Que ele só tem até essa foto aí. Mas olha como fica bonito o aspecto. E, ó, responde para mim por que não teve migração do epitélio dessa mão aí, Jonathan? Você que está interagindo. Por quê? Epibolia. Cá para nós, né? Se fosse um enfermeiro, tava assim, não. Pós-operatório de osteomielite, teve uma deiscência profunda, olha lá. Aí começou a aplicar o endoforme, até o final do tratamento conseguiu fechar a lesão. Bem bacana, né? Olha como a granulação vem legal. Nessa foto de baixo, a primeira coluna da esquerda tem uma foto embaixo. Aí a gente bate o olho ali no meio e fala: aquilo ali é um esfacelo, vou meter a lâmina. Não dá vontade de tirar? Endoforme faz um aspecto feio. Não removo. É assim mesmo, tá? Pós-operatório de neurocirurgia. Olha aí, ó. Um baita buraco na cabeça da pessoa, uma ferida profunda. E aí foi fazendo com endoforme. Em 8 semaninhas, teve essa regeneração. Vocês conseguem ver como a pele do couro cabeludo veio tranquila, sem retração. Deiscência de ferida operatória de mastopexia.
Muito comum, muito comum. Em 24 dias, teve aí essa resposta. Lesão relacionada ao diabetes, né? Membro inferior aí, 19/4/7/6. Bem significativo, né? A evolução, mas não tem a foto. Às vezes o paciente não dá continuidade, né? Ali com aquela equipe, com aquele tratamento. Ou porque não vai mais no hospital, ou a equipe deu alta assim. Olha aí, associado com pressão negativa aqui, legal. Mas aqui eu também tenho uma crítica. Eu não deixaria essa tela sobrando para a pele para macerar essa borda. Essa Daptic aí, ó. Que já tem uma maceração anterior ali, vocês estão vendo? Cuidado com essas bordas. 14 semanas. Recuperou bem. Outra lesão relacionada ao diabetes. Olha lá, ele bem molhadinho na ferida, como fica. Também associou com TPN, 6 semaninhas. Também lesão relacionada ao diabetes. Semana 0, semana 4, semana 8, semana 11. Aí, com certeza, tratou a infecção, né? Deve ter ficado internado, feito monitoramento da glicemia, tudo certinho. Vocês estão conseguindo ver certinho? Sim, né? Aqui, ó, eu recebi algumas perguntas bem assim no direct. É a mesma coisa que o Membracel? E aí, tudo que eu falei do endoforme para vocês agora, é a mesma coisa que o Membracel? Não. De jeito nenhum. Não. Essa Não daí mesmo. é homiderme. Já ouviu falar da homiderme? Não. Essa aqui é uma membrana de poliuretano, tá? E essa aqui é uma membrana de celulose. Esses dois curativos, eles têm em comum que eles fornecem o que a gente chama na regenerativa de scaffold, que é para você facilitar a migração do epitélio. O papel deles é esse, facilitar a migração do epitélio. Aí a gente cola ele lá na ferida umedecendo, né? Assim, deixa bem grudadinho lá no leito e fica quietinho ali, para esse epitélio que tá aqui conseguir migrar, cicatrizar, certo? Aqui também é a mesma coisa. Mas olha como vem retraída essa cicatrização, vocês estão vendo? E aqui, ele, conforme vai cicatrizando, ele vai se soltando, vocês estão vendo aqui? Ele vai desprendendo e dando lugar à pele que se regenerou. Então, ele é removido, tá? Conforme vai cicatrizando, ele vai saindo. Ele não se integra no tecido, tá? Aqui o Jonathan me cedeu esse caso, que ele até postou hoje no Instagram. Obrigada, Jonathan. De uma erisipela bolhosa, teve uma flictena gigantesca. E aí o paciente chegou para ele nesse tempo aí. Olha que lesão, ok, com uma granulação, zero sinal de infecção, né, Jonathan? Já estava tratando com antibiótico aí? Isso, já estava tratando com 2 antibióticos que estava refratário. Chegou lá redondinho, só falando, pelo amor de Deus, cresce um epitélio aqui para fechar essa lesão, né? Aí o Jonathan colocou o Membracel, umedeceu e foi umedecendo. Você umedecia com qual frequência? Diário sorofisiológico, que o secundário, como a erisipela, estava transudando muito. Então, ficava bem ruim ali. Então, eu deleguei para o filho trocar diariamente. Sim, porque tem ali, olha o edema dessa perna, hein? Esse paciente, ele faz uma perda de linfa pela lesão, tá? Então, por isso que fica essa babação toda. Eu vi no lençol, quando você mostrou a foto, tudo molhado, assim, né? E é um líquido linfático mesmo, não era sangue, né? E aí o Jonathan colocou o Membracel, trocou molhando diariamente, e aí favoreceu a epitelização. Mas olha como é que ficou. Aí o Jonathan comentou, foram 10 dias, né? Foi bem rápido, porque o paciente foi atendido por ele assim no tempo ótimo, como se fosse o tempo zero. Foi zero, rompeu a flictena, foi para você, não foi isso? Foi, rompeu, saiu da emergência um dia Já foi posterior. para você. Então ficou como se fosse uma queimadura de segundo grau, mais ou menos, para comparar, né? Então, Sim. essas lesões assim, elas respondem muito rápido. Então, foram 10 dias. Só que por que eu trouxe esse caso? Para vocês não compararem Membracel com endoforme. Porque olha aqui como é que ficou.
ficou uma cascona, assim, ó, mesmo molhando diariamente. E para remover, acaba lesando de novo um pouquinho a lesão, tá? Isso aqui vocês não vão ver acontecer com o endoforme, porque vocês não precisam remover ele, tá? Você só precisa adicionar, certo? Aqui é uma aplicação de endoforme, numa deiscência de mastopexia. Essa aqui é da Dalvanara, eu tava dando uma mentoria para ela hoje, e ela falou, eu tenho uns casos, trabalho bastante com endoforme, adoro, lá em Manaus uso muito. E aí ela me mostrou uns casos, achei isso aqui bem interessante. Ela fez o caso inteiro. Eu não botei a finalização porque foi a paciente que tirou, estava muito desfocada a foto. Mas ela fez o tratamento todo com endoforme, ó, preenchendo lá e só vai adicionando, adicionando, adicionando até não precisar mais. Aqui já estava em fase de finalização, vocês estão vendo? Esse é o meu paciente que eu estou fazendo agora com endoforme. Deixa eu ver se aqui é vídeo, ó. Aqui é o endoforme já aplicado. Essa região aqui desse buraquinho, gente, eu não apliquei. Isso aqui é uma região que a gente vai tratar depois, tá? Ó, a gente hidrata ele com soro ou com biológico. Poderia ter hidratado com o PRF dele ou o PRP. Mas hoje a gente escolheu usar só o endoforme mesmo. Não fiz PDT, porque esse endoforme aqui tem prata. E aí vocês vão acompanhar comigo a evolução aí ao longo do tempo. Beleza, aqui com 7 dias. Foi aqui que eu pequei. Porque, olha só, a dermatite que esse paciente fez na pele lesão. Vou contar para vocês a história dessa lesão. Esse paciente tem 25 anos que ele teve um acidente, teve osteomielite, ele ficou 25 anos operando essa perna. Essa pele já é uma pele, assim, sofrida demais. Atrófica, difícil, qualquer coisinha dá ruim. Então, com 7 dias depois, estava esse aspecto aqui, ó. Olha só como é que tá a lesão do meu querido paciente depois de uma semana com endoforme. Vamos lá, tem regiões que ela integrou quase que 100%. Tem as regiões, principalmente muito pertinho da borda aqui, ela ressecou, ó. Tá? Ressecou aqui um pouquinho. Aqui ela ainda tem bastante matriz extracelular, ó, tá? Aqui tava um pouquinho fora da pele, ó. Por isso que ela tá soltinha assim. Aqui também, integrou uma parte, não integrou 100%. Onde integrou 100% foi aqui em cima, ó. O que eu vou fazer? Eu vou reaplicar. Aí essas áreas que ela tá uma crosta bem seca, eu vou tentar remover com maior cuidado. Essas áreas aqui, ó, tá? Pra não tirar a pele nova. Vou ver se vai dar, né? Porque lembra que eu falei pra vocês que tem que segurar a mão pra não querer ficar arrancando? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui eu vou tirar e vou fazer uma reaplicação pra ele ficar aí mais uma semana. Tá? Daqui uma semana, novamente, o colega lá que tá cuidando dele em Araxá vai avaliar pra gente ver quais regiões precisa reaplicar. E ele teve uma diminuição de área significativa. Eu vou mostrar o gráfico pra vocês daqui a pouco. O Jerônimo teve uma redução de área de quase 10 centímetros quadrados de uma semana para outra, usando endoforme. Uma semana para outra, tá? Hoje ele está sendo cuidado por mim em Brasília e pelo enfermeiro lá de Araxá, porque ele mora a 600 quilômetros daqui. Com o endoforme, o que eu consegui fazer? Espaçar as vindas dele. Como ele respondeu muito bem, uma semana regenerou 10 centímetros quadrados, falei, beleza, você vai vir aqui agora só a cada 15 dias. E mandei matriz para lá e eu estou em contato com o enfermeiro e a gente vai fazendo essa conversa para se ajudar aí nesse paciente. Aqui é um caso, pessoal, que eu usei num paciente muito difícil. Era uma DAOP, que é DAOP? Doença arterial obstrutiva periférica. Esse paciente tinha muita dor, ele tinha uma clínica péssima, ele não estava bem, o quadro clínico tudo alterado, entrando em insuficiência renal, glicada alta, o paciente estava, assim, um quadro clínico péssimo. E aí eu cheguei lá, porque a família queria que eu fizesse biológico. Só que eu pedi os exames e voltei, né, para fazer o biológico. Quando eu cheguei lá, ele estava com uma hemoglobina muito baixa. Aí eu falei, não vou fazer membrana. Vou colher 2 tubinhos só de sangue, porque ele está em uma anemia importante, e vou associar com endoforme. E aí, nesse caso aqui, eu apliquei, e 7 dias depois, esse resultado aqui que eu tive. Primeiro eu vou mostrar para vocês aplicando. Ó, isso aí eu tô pingando o PRF que eu tinha coletado. Tá vendo como tava bem cruenta? Vocês estão vendo? E ele morrendo de dor, coitado. Ó, coloquei o endoforme e comecei a molhar, já tá integrando. Ele vai ficando transparentezinho, tá? E ele tem essas aberturinhas, ó. Ele é todo laminadinho, ele tem umas aberturinhas, tá?
Tanto vai ajudar nessa aderência dele, eu coloco sempre a parte mais áspera dele em contato com a ferida. Vai ajudar nessa aderência, nessa migração, nessa maleabilidade, tá? Do tecido ali. Olha isso, 7 dias depois, num terreno biológico totalmente desfavorável. E aqui tem uma observação. Eu removi esse endoforme. Lembra que eu falei para vocês que não se remove? Mas eu removi porque a família pediu. Eles falaram, a gente vai levar ele no vascular em Goiânia e a gente quer levar sem curativo nenhum. Então a gente quer que você venha aqui tirar. Eu fui lá e tirei. Não vou discutir, né? Tô pressionada. Olha isso. Olha aqui o que regenerou. Uma semana só. Usando. Regenerou uma parte significativa da lesão, mesmo com tudo contra, né? Mesmo com o paciente com um terreno biológico péssimo. Então, aqui a gente tem as duas formas, né? O natural e o antimicrobiano. Os concorrentes direto do endoforme é o Promogram Prisma, que também faz essa controle de metalproteinases, né? E o Fibracol Plus, tá? Os dois são de colágeno, aqui eu não sei se é bovino, esse é de colágeno bovino, Promogram, não sei, não tá escrito aqui. Então, eles têm esse com prata, tá? E eles têm essa questão de regular metalproteinase também, e tem colágeno, mas é colágeno bovino, reticulado, tá? Seriam aí os concorrentes direto. São bem carinhos, tá? Quem conhece sabe que eles são bem caros. Tem uns slides achatados, não sei porquê. Então, a gente já falou, pode ser associado com outras terapias, como pressão negativa, biológicos, câmara hiperbárica, né? Quando tiver indicação, o paciente pode ir para a câmara hiperbárica usando? Pode. Terapia compressiva, contensiva, com multicamadas, bota de una, quando tiver indicação, tá? Offload, entre outras terapias. A gente pode sim utilizar, se for necessário. As terapias biológicas que a Nextgen tem hoje, que ela oferece para associação com o biológico, é o PRP, PRF, aspirado de medula óssea, eles têm agulhas, né, para aspirado de medula óssea, nanofet, microfet, fração vascular estromal, que utiliza esses filtros aqui para poder preparar. Engenharia de tecidos, engenharia genética, dá para a gente associar as terapias biológicas. Aqui é o One Step, que é para coletar fração vascular estromal, que eles também trabalham. Aqui, para finalizar, tem o meu Linktree, tá? Nesse Linktree, vocês vão encontrar todos os meus cursos, datas, próximos workshops. Vão encontrar também o link, o botão para inscrição no Congresso de Enfermagem Regenerativa, que a gente vai fazer em novembro, e a Nextgen é nosso patrocinador ouro desse congresso, tá? Vai ser um congresso que vai mudar paradigmas, a gente está trazendo muita gente boa, tanto da medicina como da odonto, para a gente discutir as áreas do enfermeiro na regenerativa, nas equipes multi também. Vamos falar da nossa autonomia, vamos falar do que o enfermeiro está fazendo hoje na regenerativa. Vai ter mesa com profissionais que atuam, contando para vocês como é que isso mudou a prática clínica deles também. Esse é o meu Instagram, tá? @Priscila, com 2 L's, Scarlett, SCK. Me sigam lá, se vocês ainda não seguem, acho que aqui todo mundo é seguidor. E fiquem por dentro dos nossos cursos, dos nossos próximos workshops, tá? Lugares que eu vou palestrar, a gente está sempre postando no Insta. Aqui, deixei para vocês o site da Vitais Saúde, quando vocês querem comprar o endoforme avulso, tá? Pri, eu quero um para testar. É lá na Vitais Saúde que vocês vão comprar, tá? @Vitais Saúde. Salvo a região norte, que tem um distribuidor que chama, da LifeFix. Quem for da região norte aí pode me chamar no direct que eu mando contato para vocês. Tá? O pessoal da LifeFix tem um atendimento para vocês aí na região norte, tá? No site da Vitais Saúde, vocês podem usar esse cupom ENFREGEM para dar uma ajudinha lá no frete, tá? ENF de enfermagem, REGEM de regenerativa, ENFREGEM. E aqui, por último, é para quem tem clínica ou tem demanda e tem muita vontade de usar, mas já sabe que vai usar muito, ou quer um custo mais baixo ainda,
para você comprar a caixa do Endoform, você vai comprar direto na NextGen com a Juliana. Esse QR Code é para o WhatsApp da Juliana, tá? Tenham paciência, que às vezes ela está ocupada, demora um pouquinho para responder, mas ela sempre responde. Aí vocês falam, olha, eu estava na aula da Priscila lá no domingo e eu quero conhecer, quero comprar uma caixa. Eles estão com uma ação muito bacana para a gente poder difundir e colocar o Endoform na mão do máximo de enfermeiros que conseguir, para vocês conhecerem a tecnologia, dar a opinião de vocês, tá? Pri, Diga. Bruna, no chat tinha algumas perguntas e também algumas dúvidas minhas. A questão as meninas estão perguntando se pode fazer PDT antes. Pode. PDT antes não tem problema, eu já fiz, tá? No dia que eu fiz no Jerônimo, eu não fiz porque eu estava usando um antimicrobiano. Aí eu fiz, e ele já estava bem, eu já tinha feito muito PDT nele, estava bem tranquilo, tá? Certo. Ó. E aquela questão da dermatite que aconteceu no paciente, no seu Eu paciente, no acabei Jerônimo, não falando. como foi que Eu aconteceu? coloquei aquela gase com vaselina da Curatec e deixei ela bem grandona, passando da borda. E aí, nessa exudação, como ele não mora aqui, né, eu não fico vendo ele ficou uma semana com esse Adaptic, aí, uma semana não, acho que ele ficou uns 4 dias. Quando o Rogério foi ver, o outro enfermeiro que cuida dele, a umidade estava presa nesse curativo não aderente em contato com a borda. Aí ele começou a coçar, começou a irritar por umidade, excesso de umidade. Aí o Rogério cortou a borda, deixou bem rente e usou ali uma Troquiene por causa da irritação da coceira e depois usou o Stratamed. Aí foi assim, coisa de 2 dias solucionou a dermatite. Mas ficou as casquinhas com as marquinhas, né? Então, a gente pode seguir o mesmo raciocínio da matriz de fibrina, no caso, para estabilizar, Faço, usar protejo, sim. a Aí o interface Endoform que vocês vão ter que ficar mais atentos é com relação a umedecer ele, se precisar, controle dessa umidade, porque às vezes se a gente, como ele já é sequinho, se você deixa ele secar muito, ele perde o propósito, né? A ação dele, ele vai ser prejudicado pelo ressecamento. Perguntaram, que usa de interface? Tudo que permitir a passagem do exudato para o terciário e que você, quando você quiser umedecer, você consiga umedecer, tá? Então, pode ser um Adaptic? Pode. Um Rayon? Pode. Uma Lomatuel Pro? Uma Lomatuel normal? Que mais? Uma membrana de silicone, um Mipilex, um Cuticel, um Sorbact. O Sorbact é todo furadinho, né? E o Sorbact, vocês lembram a ação do DAC? Atração física de bactéria, ele prende a bactéria lá na tela verde e não deixa ela voltar para o leito, tá? Ele não vai degradar o endoforme. Ele faz a atração física de bactérias. Esse é o mecanismo do Sorbact, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Não, essa matriz ela é bem resistente. Perguntaram, a pressão negativa pode fazer sucção? Não remove essa matriz? Não. Até porque você vai colocar uma interface e vai colocar a pressão negativa, tá? Como é que fica a limpeza da lesão? Todo mundo pergunta isso. Meu Deus, é porque a gente não tem essa cultura. A nossa cultura tem que trocar o curativo, tem que trocar o curativo, tem que trocar o curativo, não é? Então, lembra lá em qual lesão que vocês vão aplicar? Uma lesão que já está mais condicionada, preparada, igual a PRF, matriz de fibrina, gente. Então, assim, a gente sabe que tem lesão que tem biofilme e que ela vai cicatrizar com aquele biofilme ali, tá? Então, na limpeza com essa matriz, esse meu paciente, o Jerônimo, ele tem biofilme. Só que lembra que tem uma versão com prata? Ele tem sinaizinhos clínicos de biofilme, eu coloquei a versão com prata. E tá dando super certo. Tá? Então, eu faço a limpeza com soro, eu faço de borda com um sabãozinho de PHMB, justinho da borda ali, depois enxago bem, completo onde eu preciso completar, interface, curativo, tá? Deixa eu ver. Pode usar a laser terapia em cima do endoforme? Vocês vão usar peri, tá? Ou nas regiões que o tecido tiver granuladinho. Porque se eu uso, né, em cima do endoforme, vocês vão perder energia para a matriz. Ou então vocês aumentem os joules, aumentem a dosimetria, porque parte da luz vai ficar retida na matriz do endoforme, porque ele não é transparente.
Gente, falar em laser, já vou deixar a dica aqui, ó. Juliana Cerqueira. Quem tá na dúvida, tá usando laser 1 joule, 2 joules, 1 joule de vermelho, 2 de infravermelho. Faz o curso da Ju, tá? Se atualiza com ela, porque dosimetria você tem que pensar, tá bom? Número da Juliana para comprar caixa, eu vou botar de novo aqui. Qual a vantagem em relação ao Promogran e ao Fibracol? Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu já usei o Promogran uma vez só, numa paciente bem específica. Fibracol não tenho experiência. Eles, pelo que eu sei do Fibracol, parece que é a mesma coisa, mas o Promogran, ele se degrada assim, e ele é muito caro. Na época que eu coloquei nessa paciente, ele era quase R$400, um Promogran, tá? Não sei se ainda é esse preço hoje. Limpeza eu já falei. Não usei Endoform, mas é a Oasis e foi ótima. A Oasis, ela sabe quanto que é uma Oasis? Quem que falou da Oasis aí? Eu perguntei. Eu tava na Smith esses dias, tá? Quando eles falaram o valor, tem matrizes que eles fazem com o valor para ser o PME, para ser material de uso de centro cirúrgico. E a proposta do Endoform não é essa. É de ser acessível para a gente, para nossa mão, para a mão do empreendedor, para quem está no consultório, para quem está atendendo paciente domiciliar, tá? O Oasis é maravilhoso. Porém, ele tem um custo de uma plaquinha, quase R$4.000. O que mais? Membracel não respondeu bem. Como estava esse leito e essa borda? A secundária pode trocar se você tiver excesso de umidade, tá? Durante o tratamento. Com Endoform. O Fibracol não se degrada? Ah, legal. O Endoform, pessoal, lá na Nextgen, eles estão com uma ação, como eu falei para vocês, para divulgar o Endoform. Eu vou falar aqui, mas não tenho certeza absoluta. Eu acho que na caixa ele sai R$90 a unidade, se você comprar a caixa, tá? E lá no site da Vitai, eu sei que está aqui exposto, é 119 o natural e 139 o antimicrobiano. Baixou muito, muito. Baixou quase 50%, tá? Vale a pena quem não conhece, conhecer. Membracel, não tenho ideia do valor. Mas vocês entenderam que são coisas diferentes, né? Membracel tem uma ferida redondinha, sem biofilme, granuladinha, com uma borda aderida e viável, uma coisa mais aguda, principalmente. Você vai colocar ela, molhar com soro e vai deixar epitelizar, tá? A Rose falou que é R$90 mesmo, o Endoform na caixa, tá? Eu falei lá no início, Auricelli, ferida oncológica nada regenerativo, tá? Não pode. Não pode usar. Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Alguém quer abrir câmera, falar alguma coisa, compartilhar alguma experiência? Se quiser, a hora é agora. Não? Eu tô tentando ler uma pergunta aqui, não tô conseguindo, peraí. Como saber... Ai, que saco, tô conseguindo ler. Pri, como vou saber a diferença? Você disse que remove se tiver crostas, mas também disse que fica um aspecto feio. O aspecto feio que fica é que ele fica parecendo um esfacelo. Quando ele tá úmido certinho, fica parecendo um esfacelo, fica feio mesmo. Mas uma das indicações de remoção é quando ele seca muito, vira crosta, porque não é para ele virar crosta, tá? Então, tem que calibrar esse olhar aí para você saber. Se vocês tiverem alguma dúvida e forem usar, pode me mandar uma fotinho lá no direct que eu oriento vocês. Você comprou para usar em tecido ósseo e tendão, o Endoform? Ah, eu já não sei, hein? Tem que ver. Posso perguntar lá pro pessoal. Gente, esse telefone que eu passei para vocês é quem quer comprar o Endoform na caixa. Beleza? Tirando a região norte, foi o que eles me informaram,
Quem quer comprar a caixa, pode ligar para a Juliana, tá? É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Deu, acho que, ao longo da aula, mais de 40 pessoas me escutando. Obrigada pelo carinho de sempre, pelo acompanhamento de sempre. E se vocês tiverem dúvidas pontuais, podem me chamar, tá? Que eu também passei a usar muito mais agora. Eu vou vendo, calibrando aqui minha experiência, a gente vai trocando experiências. E estou sempre postando lá no Instagram, né? Algumas evoluções, como é que eu estou fazendo, tá bom? Vamos juntos aí. Um beijo para vocês. Boa noite, excelente semana para todo mundo. Obrigada, Pri. Boa noite. Beijo, boa